lá, galera, senão a gente não dá conta do nosso recado. Olha só, hoje a gente vai falar sobre membranas. Nós vamos ter 2 aulas de membrana. Essa de hoje para a gente falar sobre a estrutura de membrana. E na próxima aula a gente vai falar sobre transporte de membrana, ok? Então, vamos começar falando sobre membranas no geral. Na aula de ontem, só lembrando o que a gente falou, nós diferenciamos células procariotas e eucariotas. E a gente falou o seguinte, que a procariota não tinha núcleo e era pobre em membranas, porque ela não tinha organelas, né? Não tinha retículo, não tinha mitocôndria, não tinha complexo de Golgi ou aparelho de Golgi, várias membranas, cloroplasto, várias membranas que na célula eucariota a gente tem, na procariota a gente não tem. Quando a gente falou de célula eucariota, nós falamos basicamente assim, ó, 2 coisas. Tem núcleo, então tem um envoltório nuclear, que é um componente membranoso, e tem organelas, que são estruturas envoltas por membrana. Então, basicamente, essa era a diferença entre as células procariotas e células eucariotas. E na eucariota a gente tinha ainda células animais e vegetais, que a diferença nas células animais a gente tem colesterol, a forma de armazenamento de reserva energética, né, era na forma de glicogênio. Quando a gente fala na célula vegetal, a gente fala que tem cloroplasto, tem vacúolo, não tem colesterol, ainda lembrei ainda do azeite com vocês ontem, né? E armazena, essa forma de armazenar energia é na forma de amido. E as organelas são todas envoltas por membrana. Então, quando a gente fala de membrana, nós estamos falando em várias funções. A primeira delas que a gente lembra é da membrana plasmática. Qual é a função de delimitar a célula? O que isso significa? Significa que agora a gente tem 2 espaços. Para dentro da célula, para dentro da membrana, eu vou chamar de espaço intracelular. E do lado de fora, eu vou ter um espaço extracelular. Ou seja, eu estou delimitando um espaço. Para fora, extra, para dentro, intracelular. Então, a membrana que delimita a célula, nós chamamos de membrana plasmática. Nas membranas, pessoal, existem estruturas que permitem a comunicação entre uma célula e outra. Como é que uma célula nossa de defesa sabe que a outra célula está sendo infectada por um vírus? Elas se comunicam através de estruturas presentes na membrana plasmática. Nós temos aí a importação e exportação de moléculas. Então, a membrana funciona como uma barreira extremamente seletiva. Só entra e só sai moléculas se ela permitir. Se ela falar assim, aqui você não entra, não adianta, não vai entrar, ok? Então, ela vai funcionar aí como uma barreira altamente seletiva, permitindo a importação e a exportação de moléculas. Outra função dessa membrana, movimentação e expansão celular. Por exemplo, quando a gente tem um protozoário, para ele se movimentar na água, ele precisa movimentar a membrana, vai expandindo e vai andando. Quando a gente tem alguma lesão, por exemplo, o corpo fez um corte, a célula tem que sair do vaso sanguíneo e ir até o local que está inflamado. Como é que ela faz para movimentar? Então, a membrana vai mudando a sua estrutura, vai se expandindo, vai retraindo, até a célula conseguir, entre aspas, aí, andar, né? Ela vai movimentar para chegar naquele local inflamatório. E nós temos também essa diferença, que foi a primeira coisa que eu falei, diferença entre o citosol, que está no meio intracelular, é o meio intracelular, e o meio externo, que é o meio extracelular. Para dentro da célula, eu vou ter uma composição. Para fora da célula, eu vou ter outra composição.
E quem mantém essa diferença de composição são as membranas. Então, olha só, número 1 ali, né, ó, delimita a célula. Número 2, permite a comunicação entre o meio extracelular, entre outra célula e essa célula. Nós temos o 3, importação e exportação de moléculas, entrada e saída de moléculas, movimentação e expansão celular, a célula consegue se movimentar, consegue ir de um lugar para outro. Mantém a diferença entre o citosol, que é o meio intracelular, e o meio extracelular. Então, ela é uma barreira, ok? Deixa eu só ver que alguém mandou uma pergunta. Acho que mandou pergunta aqui. Isso. Qual o tema de hoje? Membranas e estruturas. Beleza, valeu a galera aí que respondeu. Então, olha só, pessoal. Além disso, além de todas essas funções que nós falamos, nós temos que lembrar que as organelas também são envoltas por membranas, são estruturas membranosas, tá? E aí, a gente vai ter, então, membranas delimitando compartimentos. Então, eu tenho dentro do complexo de Golgi, fora do complexo de Golgi, dentro da mitocôndria, fora da mitocôndria, dentro do retículo, fora do retículo. O que delimita isso aí? São também membranas, elas vão limitar compartimentos. Vão direcionar movimentos. Essas organelas, pessoal, elas se comunicam umas com as outras. Elas não estão ali aleatórias. E para elas falarem assim, ó, agora tem que sair da mitocôndria e ir para o retículo. Tem que sair do retículo e ir para o Golgi. Tem que sair do Golgi e ir lá para a membrana plasmática. Como é que faz essa comunicação? Então, as membranas, elas funcionam, né, ativando esse direcionamento, essa comunicação entre organelas. Elas possuem, como é que elas fazem para poder se comunicar? Existem receptores de proteínas e outras moléculas que fazem essa comunicação. Então, eu tenho uma proteína X. Se o complexo de Golgi tiver o receptor X, vai encaixar e ela fala, não, você pode ficar aqui, que você é bem-vindo. Agora, se eu sou uma organela e eu tenho uma proteína X, mas eu chego em outra organela que o receptor dela é Y, opa, não te reconheço, aqui você não vem não, não encaixa comigo aqui não. Então, elas comunicam através desse encaixe, vocês devem ter visto isso na aula de proteínas. As nossas comunicações celulares são através desses encaixes de proteínas com seus respectivos receptores. Se não encaixou, não vai funcionar. Então, preciso desse encaixe perfeito. Onde que ficam essas proteínas para poder fazer esse encaixe, né? Muitas delas nas membranas. Então, se uma molécula, né, sai uma vesícula lá do retículo, precisa chegar no Golgi, como é que ela sabe que ela vai fundir no Golgi e não vai fundir na mitocôndria? Porque lá no Golgi eu tenho um receptor, que eu não vou ter na mitocôndria. Para a mitocôndria eu tenho um tipo de receptor, para o retículo eu tenho outro tipo de receptor. Então tem que ser específico, senão o negócio vai virar uma bagunça, né? Todo mundo fundindo com todo mundo. Não é assim que funciona, é muito específico. Outra função da membrana, atuam no reconhecimento celular. O que é isso? Uma célula reconhece a outra, gente. Tanto que, nós vamos ver mais pra frente, tem alguns estudos aí com relação a tumores, né? Tumor, o que é? A célula começou a dividir, ela perde o controle dessa divisão. E não para mais, né? Vai formando os tumores. Essas células, na membrana das células, provavelmente está com algum defeitinho. Por quê? Porque as nossas células são programadas para quando ela encostar numa outra, ela fala, opa, tem outra célula aqui, já parou a divisão. Posso parar, não preciso dividir mais do que isso. Então, ela reconhece até onde ela pode ir e para a divisão celular. Então, provavelmente nos tumores não acontece esse reconhecimento. Outra situação de reconhecimento diferente dos tumores. Por exemplo, uma célula está infectada com um vírus. E aí ela fala assim, opa, eu tô com um vírus aqui dentro. Ela tem como
avisar o nosso sistema imunológico que tem um vírus ali dentro. E aí a célula de defesa vem e fala assim, ó, eu vou te matar para poder o vírus morrer junto, porque ele precisa da célula para poder sobreviver. Se eu matar aquela célula, o vírus vai embora. Então, uma reconhece a outra, reconhece quem está contaminado, quem está infectado, para poder tentar barrar o nosso sistema. Só que, ultimamente, né, esses vírus estão tão evoluídos, vamos colocar assim, essa palavra, não gosto muito dela não, mas não estou lembrando de outra mais apropriada para o momento, que eles burlam o sistema de defesa. Eles fazem com que uma célula do nosso sistema imunológico não consiga reconhecer a célula que está infectada. Aí, consegue contaminar várias e a gente tem aí os sintomas de algumas doenças. Quando a gente falar de vírus, a gente entra especificamente nesse contexto. Então, as membranas formam uma barreira, como nós falamos, altamente seletiva. Não só a membrana plasmática, tá, pessoal? A membrana das mitocôndrias, a membrana do retículo, a membrana do complexo de Golgi, todas elas falam assim, ó, vai passar por mim o que eu quiser. Se eu não quiser, não vai passar, ok? Então, elas têm essa função. Mas, apesar da gente ter uma diversidade de funções, olha só, nós falamos pelo menos 9 funções de membrana. Estruturalmente, ou seja, o que compõe uma membrana biológica, é basicamente a mesma estrutura, se eu estou falando de mitocôndria, se eu estou falando de membrana plasmática. A estrutura das duas, a estrutura básica, tá? É a mesma, ok? E é isso que a gente vai falar na aula de hoje. Só que a gente não consegue ver uma membrana, por exemplo, no microscópio de luz. Porque o microscópio de luz, a resolução dele é pequenininha, não aumenta o tanto que eu preciso para ver uma membrana. Então, para a gente conseguir estudar uma membrana realmente, nós vamos precisar de um microscópio eletrônico, que é um microscópio que, ao invés de luz, ele usa feixe de elétron. E aí, o poder de aumento e de resolução dele é enorme. É na faixa aí dos milhões de vezes. Lá no microscópio de luz, a gente aumenta até 2.000 vezes. No microscópio eletrônico, a gente aumenta 1 milhão. Então, é totalmente desproporcional, não dá nem para comparar os dois, ok? Então, pulou aqui, peraí. Aí. Então, eles descobriram que tinha alguma coisa que controlava o volume da célula, né? Estudando transporte, que nós vamos ver na próxima aula. Como assim? Ué, quando você coloca lá a sua salada na mesa, espero que vocês comam salada, ok? Vocês colocam o sal. Daqui a pouquinho você volta, a salada tá murcha e a água tá toda para fora. Mas se você pegar aquela salada e colocar na água de novo, ela volta a ficar bonitona. Você viajou, deixou sua planta sem molhar. Você chega, a planta tá murcha. Você coloca a água, se ela não tiver morrido, né? Ela volta. Então, falaram assim, opa, tem alguma coisa que faz com que essa célula consiga reduzir o volume e aumentar o volume. E foi assim que começou os estudos de estrutura de membrana. Então, olha só, aqui é uma foto de uma região do Jesus traqueia, tá? Os cíliozinhos aqui. Então, olha só, a gente tem a delimitação da célula. Cada estrutura dessa redonda aqui, ó, é um núcleo, ok? E aqui tá pintado, ó, o limite da célula. Aqui estaria a membrana plasmática. E como que é essa membrana, pessoal? A gente tem um modelo que foi descoberto pelos pesquisadores Singer e Michelson lá em 1972. Não tem muito tempo não, tá, pessoal? E aí, esse modelo de estrutura proposto foi chamado de mosaico fluido, porque parece um quebra-cabeça, tá? Tem várias peças para a gente encaixar e montar o quebra-cabeça. Então, as membranas biológicas, novamente, seja de uma mitocôndria, seja da membrana plasmática, tá?
As membranas, elas são formadas por uma bicamada lipídica. Então, são duas camadas. E no meio dessas camadas, a gente tem encaixado ali proteínas, carboidratos. Então, olha só. Se eu for perguntar os componentes que formam a membrana, a gente tem lipídio, a gente tem proteína e a gente tem carboidratos, ok? Então, esses três componentes. Quem está em maior quantidade? Nós já falamos que é uma bicamada lipídica, ou seja, os lipídios, eles tomam conta dessa estrutura, tá? E as proteínas vão ficar ali encaixadinhas, nós vamos falar da função de cada um desses componentes. Qual que é a função do lipídio, qual que é a função dos carboidratos, qual que é a função das proteínas. Então, além dos lipídios, a gente tem carboidrato, a gente tem proteína. Professora, se todas as membranas são iguais, basicamente, na sua estrutura, o que diferencia, então, uma membrana da mitocôndria de uma membrana de um lisossomo? A proporção dos componentes, o tipo de proteína. Lá na mitocôndria, a gente vai ter uma proteína que permite a passagem de determinadas substâncias. Lá no lisossomo, a gente vai ter um conjunto de proteínas para o lisossomo fazer a função dele. Lá no complexo de Golgi, vai ser outro conjunto de proteínas que faz a função do complexo de Golgi. Lá na membrana plasmática, a gente vai ter outro conjunto de moléculas para poder fazer a função da membrana plasmática. Então, vai variar na proporção, quantidade de proteínas, quantidade de carboidratos, quantidade de lipídios. E vai variar também em quais proteínas que eu tenho em uma, qual proteína que eu tenho na outra, né? O tipo de proteína de uma membrana e de outra. Até aqui, galera. Ok? Tranquilinho? Ok. Então, vamos lá. Vamos seguindo. Então, olha só. A gente tem lá na membrana uma barreira que nós falamos, né? Altamente seletiva. Então, essa aqui vai ser o tema da nossa próxima aula. Nós vamos falar só de transporte na quinta-feira. E aí, nós temos 3 tipos de transporte, né? O transporte ativo, a difusão facilitada e a difusão passiva. Nós vamos aprender a diferenciar o que tem de diferente nesses 3 tipos de transporte. Mas é função da membrana. E aí, vamos começar pelos lipídios. Nós vamos falar de lipídio, carboidrato e proteína. Pessoal, lá nas membranas, seja qual for, a gente tem lipídio, a gente tem colesterol, a gente tem glicolipídios. O que é isso? Glico, lembra glicose, é um lipídio que tem um carboidrato ligado nele. Mas a maioria, a gente pode falar 95% dos lipídios que compõem as membranas são chamados de fosfolipídios. O que é um fosfolipídio? É um tipo de lipídio que ele tem uma região que nós chamamos de hidrofílica, aonde eu tenho uma molécula de fosfato, e uma cauda que nós chamamos de hidrofóbica, que é uma cauda de ácido graxo, que é um lipídio mesmo, ok? Então, os fosfolipídios, eles são compostos por uma região que nós falamos que ela é polar, ou também chamada de hidrofílica, que é uma cabeça, tá? Cabeça polar ou hidrofílica, e uma cauda hidrofóbica. Vamos lembrar disso aqui, ó. Filia quer dizer afinidade. Então, ele tem uma região que tem afinidade por água. Lembra do polar dissolve polar, a polar dissolve a polar? Lembra dessa lá na química? Aqui é a mesma coisa, tá? Então, hidrofílico tem afinidade por água. Hidrofóbico, fobia, tem medo, corre da água, ok? E aí, como os fosfolipídios têm essas duas regiões,
uma região hidrofílica e uma região hidrofóbica, eles são chamados de moléculas anfipáticas. Anfi quer dizer dois, ó, os anfíbios. Anfíbios, duas vidas, né? A gente tem uma parte da vida dele na água, uma parte na terra. Nós vamos ver que não é bem assim, mas enfim. Quando descobriram, né, era. Então, duas vidas, anfibio. Então, anfi quer dizer dois. Patia, o que a gente pensa? Ah, a pessoa é simpática, gostei dela. A pessoa é antipática, não, gostei não. Ah, não, aquela pessoa ali, eu acho ela anfipática. Tem hora que eu gosto, tem hora que eu não gosto. No caso da molécula anfipática, por que ela tem esse nome? Porque uma parte dela é afim da água e a outra parte de jeito nenhum. Por isso que ela recebe esse nome de anfipática. Então, ali, ó, os fosfolipídios são moléculas anfipáticas, pois possuem uma região hidrofílica e uma região hidrofóbica. Professora, ó, a região hidrofílica tem um fosfatinho aqui, ó, por isso que é fosfolipídio, e uma cauda hidrofóbica, que também pode ser chamado de hidrofílica, pode ser polar, porque a água é uma molécula polar, e hidrofóbica ou apolar, não gosta de água de jeito nenhum, ok? O que acontece aqui, pessoal? Essa bicamada lipídica, por que é tão importante a gente frisar que tem que ser uma bicamada? Vamos pegar uma que seja uma monocamada, uma camada só de água, de lipídio. O que ia acontecer? Olha só, a molécula não tem uma cabeça hidrofílica e uma cauda hidrofóbica? Se as membranas fossem uma monocamada, elas iam grudar tudo uma na outra. As partes hidrofóbicas todas iam se juntar e aí nós vamos ter um problema. Por quê? Porque as células, elas têm água dentro e fora. Nosso corpo é basicamente 70% de água. Se fosse uma monocamada só, as regiões hidrofóbicas iam interagir entre elas, as hidrofílicas iam ficar em volta e a água dentro da célula não ia existir. Para resolver esse problema, nós temos uma bicamada, ou seja, as regiões hidrofílicas ficam para a parte extracelular e para a parte intracelular. Eu tenho água agora, ó, do lado de fora e eu tenho água do lado de dentro. E as regiões hidrofóbicas ficam interagindo entre si. Ou seja, resolvi o problema. Agora eu posso ter água do lado de fora, eu posso ter água do lado de dentro, mas aqui, ó, é região hidrofóbica. Então, as partes hidrofílicas ficam para fora e a parte hidrofóbica interage entre elas, formando, então, o que a gente chama de bicamada lipídica. Todo mundo conseguiu entender isso aqui? O porquê? Sim. Sim? Então, vamos lá. Então, olha só, pessoal. É uma bicamada lipídica e inserido nessa bicamada, nós temos aqui, ó, proteínas em azul e verdinho aqui, ó, os carboidratos, ok? Todos ficam mergulhados, inseridos nessa bicamada lipídica, composta basicamente por fosfolipídios, mas nessa imagem aqui tem um detalhezinho, ó, uma moléculazinha de colesterol aqui, ó. Se eu tivesse perguntado assim, ó, colocado essa imagem e falado assim, pessoal, é uma célula animal ou é uma célula vegetal? É uma célula vegetal. Vegetal por quê? Animal. Animal, porque Animal. tem colesterol. Perfeito. Se tem colesterol, vai ser animal. Se não tem colesterol,
ela vai ser uma célula vegetal, ok? Quem tinha falado vegetal aí entendeu por quê? Sim, agora eu vi ali, eu não tinha percebido isso ali, muito Aqui, ó. obrigada. Então, olha só. Vamos continuando, então. Pessoal, as membranas, elas são fluidas. Lembra lá do mosaico fluido? Por que ela é fluida? Porque os fosfolipídios, eles se movimentam. Eles não ficam parados. Então, eles conseguem andar de um lado para o outro, flexiona as perninhas ali, ó, fazendo uma flexão. Eles rodam, rotação. Eles mudam de camada, ocorre raramente, mas ocorre, vai de uma camada, de uma monocamada para outra monocamada, então eles podem mudar essa monocamada. Isso facilita, por exemplo, o transporte de algumas moléculas. O oxigênio, ele é uma molécula pequenininha e ele vai ter que passar por aí. E aí, como eles estão movimentando, facilita a travessia do oxigênio. Então, a membrana não é parada. As proteínas que estão ali, elas se movimentam. Os carboidratos que estão ali se movimentam. E aí, nós temos, então, esse modelo do mosaico fluido, né? Ela não é uma estrutura rígida. A gente tem algumas coisas que podem aumentar ou diminuir essa fluidez. Por exemplo, quando a gente tem febre. O que vai acontecer na febre? A temperatura aumenta. Quando a temperatura aumenta, vamos lembrar lá da química, o que acontece com as moléculas mesmo quando a temperatura aumenta? Elas alteram? Aumenta a agitação, né? Ficam mais agitadas. E aí elas aumentam a movimentação. Consequentemente, vai entrar e sair muito mais substâncias que conseguem atravessar, porque não são todas que conseguem atravessar essa membrana e a gente tem alguns probleminhas relacionados à febre. Por isso que a gente fica assim, ó, não pode aumentar muito a temperatura, porque vai desnaturar as proteínas de membrana e vai aumentar a fluidez dessa membrana. E ela pode romper, dependendo de como, né, a quantidade que ela aumentar. Tem gente, por exemplo, que tem febres muito altas, que começam a ter alucinação, que começam a ter convulsão, porque dá uma pane no sistema, né? Nossas células nervosas, elas são formadas por membrana. Então, dá uma pane, começa a entrar e sair um monte de substância, e aí a gente tem alguns problemas relacionados ao aumento de temperatura. Ah, mas e a hipotermia? Quando diminui demais a temperatura? A mesma coisa. A célula fica rígida demais, a membrana enrijece, não permite a passagem de determinadas coisas, por exemplo, oxigênio. Vai reduzindo a taxa de entrada de oxigênio nessa célula e a célula uma hora vai parar de funcionar se não for corrigido o problema a tempo. Babi, explicar de novo o que, meu amor? Coloca aí pra mim. Ou me fala. Era a questão da por que é uma célula animal ou vegetal? Lá naquela imagem tinha uma molécula de colesterol. Se tem colesterol, é uma célula animal, ok? Vegetais não têm colesterol. Até hoje, às 6h34, dia 11 de maio de 2021, não descobriram ainda um vegetal que tenha colesterol. Vai saber depois, né? A gente tem um monte de espécie para descobrir ainda. Mas, por enquanto, não tem. Então, olha só. Nós falamos que é uma bicamada lipídica, que ela é fluida e ela é, pessoal, assimétrica. O que significa isso? As duas monocamadas que compõem, que formam essa bicamada, são diferentes. Então, eu tenho um tipo de fosfolipídio numa monocamada e eu tenho fosfolipídios diferentes da outra monocamada. Eu posso ter proteínas somente em uma das camadas. Ou ela pode atravessar a membrana. Mas tem uma coisinha que a gente precisa prestar atenção nessa etapa aqui. Então, olha só. A monocamada que está voltada para o espaço extracelular é diferente da monocamada que está voltada para o espaço intracelular.
Repara que tem uma estruturazinha azul aqui, ó, na monocamada externa, que eu não tenho na monocamada interna. Que estruturazinha é essa aqui? É uma estrutura que vai formar o que nós chamamos de glicocálice ou glicocálix, tanto faz, tá? O que é isso, pessoal? Carboidrato. Ou seja, carboidratos só estão presentes na face externa da membrana. A gente não tem carboidrato na face interna. E eles são responsáveis por várias coisas, dentre elas, converter sinais da face externa para a face interna, né? Por exemplo, um hormônio, dependendo do hormônio, ele não precisa entrar na célula para fazer a função. Ele pode só dar um high five ali e falar, opa, cheguei, tô aqui. E aí a célula transmite o sinal lá para dentro para fazer a função que aquele hormônio mandou ser feito. Então, nem todas as moléculas precisam entrar na célula para dar o seu recado. Ela pode só chegar, dar o toquinho ali e falar, ó, tô aqui. E aí esse sinal é convertido. E esses carboidratos que formam o glicocálice, eles vão auxiliar nessa conversão de sinais. Então, quando a gente fala que a membrana ela é assimétrica, eu estou dizendo que as composições das monocamadas são diferentes. E o que tem de especial nisso? O glicocálice, ele só está presente na face externa. Ele não está presente na face interna, ok? E aí, lá nessa camada externa, aqui tá em verdinho, ó, os oligosacarídeos. Oligo quer dizer pequeno, tá? Sacarídeo de carboidrato. Olha as glicoproteínas, proteína que eu tenho um pedacinho de carboidrato nela. Glicolipídios, é um lipídio que eu tenho um pedacinho de carboidrato, mas repara que todos esses carboidratos, ó, estão voltados para a face externa. Eu não tenho isso na parte interna da célula. Qual que é a função desses carboidratos aqui? Nós falamos de um, né? Que é a questão da transmissão de sinal, mas carboidrato, pessoal, chama água. Toda vez que eu tenho muito carboidrato, eu vou ter água ali junto, que a água gosta de ficar perto do carboidrato. Então, com essa região na face externa, né, cheia de carboidrato ali, pode ter uma camadinha de água que vai fazer uma proteção e vai lubrificar essa célula. A célula não resseca, porque esse carboidrato mantém essa camada de água ali em volta. Reconhecimento célula a célula. Lembra que eu falei lá no início da aula a questão dos tumores, por exemplo? Células que estão infectadas, células que precisam parar a divisão celular. Então, é esse carboidrato aí que fala, ó, eu sou fulano, eu sou Stephanie, então não chega muito mais perto não, já tá bom aí do tanto que você tá. O nosso sistema ABO, né, quem é do grupo A, quem é do grupo B, quem é do grupo AB, são carboidratos que fazem essa função. Então, quem tem os carboidratos do tipo A, vai ser A. Quem tem os carboidratos do tipo B, vai ser B. Quem tem os dois, vai ser AB. Quem não tem nenhum, vai ser do grupo O. Então, eles que fazem, por exemplo, essa especificidade do nosso sistema sanguíneo. Então, nós falamos da função dos lipídios, né, que eles formam ali a grande parte da membrana. Os carboidratos, que estão ali fazendo esse glicocálice presente apenas na face externa e fazem lubrificação, proteção, reconhecimento, nós temos especificidade celular, cada célula vai ter um conjunto de carboidratos. E aí, olha só, para uma célula, por exemplo, sair do vaso sanguíneo e ir em direção a um local da infecção, como é que eu reconheço qual célula pode sair ou não? Através desses carboidratos. Então, para ela migrar, nem toda célula sai do vaso sanguíneo. As hemácias não saem do vaso sanguíneo, fica todo mundo ali.
Agora, as células do sistema imunológico, elas ficam ali, ó, estão no vaso e esperando algum sinal para falar assim, opa, tem uma infecção ali fora, vamos ali. Aí elas saem do vaso em direção ao local da infecção. Mas como é que as células do nosso vaso sanguíneo falam assim, você sai, você não? Hemácia não sai, neutrófilo pode sair, através desse reconhecimento, né? Então, aquela moléculazinha ali do carboidrato permite essa saída. E aí, nós temos o último componente da membrana, que são as proteínas. Pessoal, proteína tem as mais diversas funções numa membrana. Então, nós temos proteínas que vão fazer transporte. Nós temos proteínas que são proteínas âncora, estão ancorando outras proteínas. Olha as proteínas receptoras, recebe um sinalzinho, passa o sinal para dentro da célula. Nós temos enzimas, a gente vai ver, por exemplo, lá na mitocôndria, tem uma enzima chamada ATP sintase, ela produz ATP, ela recebe um sinal e converte uma molécula em ATP, então são enzimas. Tem proteína que vai estar só numa monocamada, pode estar na monocamada externa, pode estar na monocamada interna, ou ela pode ser uma proteína que nós chamamos de transmembrana. Ela atravessa de um lado para o outro nessa membrana. Ela vai desde a face externa até a face interna. Ou seja, as proteínas vão dar, né, para aquele compartimento a função daquele compartimento. Se eu preciso transportar, eu vou ter várias proteínas transportadoras. Se eu preciso dar forma, eu vou ter proteínas âncoras. Se eu preciso mandar um sinal para dentro, eu preciso de uma proteína receptora. Se eu estou produzindo alguma coisa, eu preciso de uma enzima, que é uma proteína catalisadora de reação. Então, nós temos as mais diversas formas de proteínas nessa membrana. E qual que é a principal função, né, que a gente fala, principalmente, das proteínas? Transporte. Principalmente, que é o tema da nossa aula que vem, então já vamos entrar nele aqui, ó. Olha só, uma bicamada lipídica, cheia de moléculas dentro, cheia de moléculas fora, mas não tem proteína de transporte. E aí, ninguém entra, ninguém sai. Agora, numa membrana celular, ó, eu tenho proteínas de transporte, eu posso transportar moléculas para dentro ou para fora dessas células. E basicamente segue uma regrinha, ok? Moléculas hidrofóbicas, elas conseguem atravessar a membrana sem precisar de proteína para fazer o transporte. Elas vão ali encaixando porque elas são hidrofóbicas. Então, na hora que ela chega na parte do fosfolipídio, que é hidrofóbica, ela vai interagindo ali, vai interagindo, passou. Pequenas moléculas polares não carregadas conseguem ultrapassar também, mas com dificuldade, né? Elas são um pouquinho maiores, fica difícil de ultrapassar. Moléculas grandes só vão passar se tiver uma proteína transportadora. A mesma coisa acontece com íons, ok? Então, nós temos proteínas para transportar só glicose, proteínas para transportar só alguns determinados hormônios. Então, para cada molécula, a gente tem um conjunto de proteínas específico. E para os íons, nós temos proteínas canais, forma um tubo para poder passar, né, a substância da face externa para a interna ou o contrário, da interna para a externa. Por exemplo, oxigênio tem que entrar, CO2 tem que sair. Então, transporte vai e volta. É uma via de mão dupla. Então, olha só, cada conjunto de proteínas, nós já falamos isso aqui, vai determinar a função e a fisiologia, o modo de funcionamento desses compartimentos. Então, olha só, proteínas canais, transportando íons, proteína para aminoácido, proteína para o açúcar, proteína para o nucleotídeo, ou a bomba de hidrogênio aqui, ó, mandando hidrogênio para dentro do lisossomo.
Transporte de piruvato que a gente vai ver para a produção de energia dentro da mitocôndria. Repara que na membrana plasmática tem um conjunto de proteínas. No lisossomo vai ter outro conjunto. Na mitocôndria vai ter outro conjunto. Mas a constituição básica é a mesma. Todo mundo tem fosfolipídio, todo mundo tem proteína. E o carboidrato? Somente a membrana plasmática na face externa, ok? E com isso, pessoal, as nossas células, elas podem agrupar proteínas em determinados locais. Então, nós podemos ter o que nós chamamos de domínios. Quando a gente fala de uma célula, né, a gente vai ter aí, vamos colocar uma... Vai estudar respiração celular? Vamos, Maria. Luana, qual o nome? O nome de quê? Vixe, agora esqueci o nome de tudo. Mas é daquela lá que é interna e externa. Transmembrana? Isso aí, obrigada. Quando ela atravessa de uma região para outra, nós falamos que ela é transmembrana, ok? Meninos, então olha Sim, só. obrigada. Oi, Obrigada. as ordens. Então, quando a gente agrupa ou quando a gente tem algumas especificidades de membrana, a gente chama isso de domínio. Então, vamos pensar numa célula retangular aí, que é o que a gente está vendo. Nós temos o domínio de cima, que nós chamamos de apical. Vocês vão ver muito isso na biologia, tá, gente? A gente não gosta de nome feio, não. A gente só trabalha com nome chique. Então, eu vou falar a parte de cima da célula. A parte de cima é muito feio. Então, a gente chama de ápice. Domínio apical. O lado, nós vamos chamar de domínio lateral. Embaixo, nós vamos chamar de domínio basal, ok? E essas células, elas ficam ali dispostas, né? A parte apical voltada para o exterior ou voltada para um lúmen, tá? Ou a luz, por exemplo, no intestino. O intestino não é, se eu cortar o intestino, ele parece um cano. Então, as células que estão voltadas para dentro do cano, a parte que está voltada para dentro do cano, eu chamo de apical, ok? A parte que está colada nas outras camadas do intestino vai ser a minha base e do lado eu tenho uma célula junto com a outra, né? Coladinha ali na outra. Por que nós estamos falando isso? Porque a gente pode ter especializações nessas membranas. Por exemplo, lá no intestino, a gente vai ter a formação aqui, ó, desses dígitos, né? E nós chamamos de microvilosidades. Parece uns dedinhos para cima. E que é isso? É a membrana que tá dando volta, volta, volta. Professora, para que serve isso? As microvilosidades, elas permitem um aumento da área. Imagina o seguinte, deixa eu interromper o compartilhamento só para mostrar para vocês. Eu não tô me vendo, vocês estão me vendo aí? Imagina que eu tenho uma área, tá vendo o lápis? Sim, prof. Lápis está em linha reta. Eu posso ter 10 centímetros desse jeito aqui. Agora, se eu projetar vários dedos nesse lápis, repara que eu tenho muito mais área nos mesmos 10 centímetros que eu tinha antes. Então, como o intestino é uma região de absorção de nutrientes, eu preciso de muita área para poder absorver o máximo que eu conseguir. Com isso, a gente forma essas microvilosidades para poder aumentar a área. Outra especialização da membrana que a gente pode ter, os cílios. Lá na traqueia, a gente tem vários cílios que eles ficam batendo para poder colocar muco ao longo do tubo traqueal. Pode ser para tirar alguma partícula, poeira, né? Os cílios estão ali batendo para tirar essa partícula, né? Então, eles ficam movimentando para espalhar coisas ou retirar coisas que a gente não quer. E nós temos os estereocílios lá no epidídimo, né? A gente vai falar disso quando chegar no aparelho reprodutor. Então, os estereocílios, eles também auxiliam um pouquinho nessa movimentação aí, não tão bem quanto os cílios, mas ele também faz essa movimentação. Na parte
Olha só, as microvilosidades, os estereocílios e os cílios são projeções da membrana, ok? E do lado das células, o que a gente tem? Nós chamamos de complexos, tá? Então, nós temos junções celulares e essas junções, elas podem ser de 3 jeitos. Eu posso ter junções de oclusão, vou explicar qual que é a diferença dos 3, junções de adesão e junções comunicantes. 2 aí, pelo nome, a gente já mata, né? Adesão, o que vai fazer? Vai grudar uma célula na outra. Por que quando eu puxo a minha pele da mão, a pele não rasga? Porque a gente tem essas junções de adesão segurando uma célula na outra. Fala, opa, não vamos soltar, ninguém solta a mão de ninguém. Fica aqui, todo mundo junto. Com a idade, pessoal, a gente vai envelhecendo, a nossa célula vai perdendo um pouco dessas proteínas. Por isso que a pele de idoso é aquela pele fininha, que às vezes qualquer coisinha a pele tá rasgando, né? Justamente porque vai ficando mais velho, as proteínas não vão dando conta de segurar do jeito que deveria. Então, as junções, olha só, junções de adesão é um monte de proteína que fica ali uma agarrada na outra, impedindo que uma célula solte da outra. Um tipo que é muito estudado de junções de adesão é chamado de desmossomo, tá? O que é um desmossomo? Várias proteínas que formam pontos. Imagina o seguinte, eu tenho que colar 2 paredes, uma na outra. Elas estão coladas, tem junção de adesão na parede inteira. Mas aí eu quero deixar essa parede mais colada. Eu vou lá e coloco mais uns pontos de fixação aleatórios nessa parede para garantir que não vai soltar uma parede na outra. Esses pontos aleatórios que a gente coloca, que é um conjunto de proteínas, na verdade, são o que a gente chama de desmossomos, ok? E nós temos as junções de oclusão. O que é uma junção de oclusão? É uma proteína, um conjunto de proteínas que fala assim, ó, a substância está vindo. Eu não posso deixar que essa substância passe entre uma célula e outra. Eu preciso que ela passe dentro da célula que eu estou querendo. Então, o que eu faço? Eu boto uma junção de oclusão ali, repara aqui ó, na imagem, tem uns pontinhos entre uma célula e outra, ó, junções de oclusão, para falar assim, ó, vai passar dentro da célula. Eu não quero uma via paracelular. O que é paracelular? Para, pessoal, é ao lado, ok? Então, eu não quero que a molécula passe ao lado de uma célula e outra. Eu quero que ela passe dentro da célula. Como é que eu forço essa molécula a passar dentro da célula? Através de uma via transcelular, por causa da junção de oclusão. Eu tenho um beco, e aí todo dia fica passando gente nesse beco. O beco está entre um muro e outro. Como é que eu faço para poder falar com esse povo assim, ó, ou vocês passam dentro da minha casa, ou vocês não passam nesse beco? Eu vou lá e fecho o beco. A partir daí, ou ele vai passar dentro da casa, ou ele não vai passar. Então, as junções de oclusão são essas comportas que fecham esse beco entre uma célula e outra e vai falar, ó, é dentro de casa que você vai ter que passar. O que isso é importante, pessoal? Lá no nosso intestino está absorvendo um monte de coisa. Ué, eu preciso metabolizar o que está sendo absorvido. Se passar tudo que eu comi entre uma célula e outra, vai que tem uma toxina no meio, vai que tem um micro-organismo no meio. Já vai direto para a corrente sanguínea? Não, vamos dar chance da gente poder barrar esse negócio aí. Então, joga para dentro da célula primeiro, para depois a célula falar assim, não, isso aqui é uma coisa bacana, pode ir para o vaso sanguíneo. Aí a própria célula manda para o vaso sanguíneo. Ah, não, isso aqui tem que ser jogado fora. Volta para o intestino de novo, ok? Então, as junções de oclusão, elas impedem a passagem de substância entre uma célula e outra. E nós temos as junções, que é o terceiro tipo e último, que são as junções comunicantes. Olha o nome.
comunicação, também chamada de junções do tipo gap, tá? Vocês podem ver esse nome também. Então, a fase, pessoal, é um conjunto de proteínas que faz um caminho. Então, imagina um cano ligando uma célula na outra. Sabe aquelas vizinho, né, que mora muito tempo próximo, quer passar um negócio do muro, é o murofone, né? Você vai lá e manda pro vizinho, o vizinho manda para você. As junções comunicantes fazem isso. Chegou uma substância para mim, mas eu quero passar para outra célula. Até eu fazer esse transporte, eu preciso que seja rápido. Então, as junções comunicantes, elas criam esse ducto entre as duas células e manda de uma para outra. Então, nós temos 3 tipos. Junções de adesão, grudou uma célula na outra, ninguém solta. Junções de oclusão, força a substância a passar dentro da célula e não entre uma célula e outra. E as junções do tipo comunicantes ou tipo gap, permite a comunicação, troca de substâncias entre uma célula e outra. Beleza? Até aqui tranquilo? E na prova, professora, como é que cobra isso? Isso aí é uma questão do Enem. Dica para fazer questões. Tem imagem? Nem lê as alternativas. Lê o enunciado e vai para a imagem e escreve tudo que você está vendo. Então, olha só. Durante uma aula de citologia, o professor, utilizando-se de placas de isopor, cenoura, rabanete, pera, jiló, construiu um modelo para explicar a composição química da membrana plasmática, conforme mostra a ilustração a seguir. Por que eu estou falando para vocês para não ler as alternativas? Porque às vezes a gente confunde, tá? Então, escreve primeiro, olha só. Letra A e a letra B, que é isopor, está identificando o quê? A cenoura, no caso? Não, olha só, letra A e a letra B, são as duas folhas de isopor. O que seria num modelo de membrana plasmática as duas Bicamada? folhas de isopor? A bicamada. Perfeito. Então, olha só, A é a monocamada, uma monocamada, B é a outra monocamada. Certinho? A cenoura, meninos. E aí? O que vocês acham? Não seria uma proteína? Proteína. E aí nós temos várias, ó. Jiló pode ser uma proteína que está só na face externa ou na face interna. O rabanete também. As peras também. E o jiló, a mesma coisa. Mas repara o seguinte, ó. A cenoura tá com as folhinhas aqui, ó. E o rabanete também. E só tem isso na parte externa. O que seria isso? Carboidrato? Carboidrato. Perfeito, carboidrato. Então, olha só, vamos para a alternativa agora, ó. Comparando o modelo construído pelo professor com o modelo do mosaico fluido proposto por Singer e Nicholson, as placas de isopor, as folhas do rabanete e as peras estão representando respectivamente. Então, as folhas de isopor estão representando fosfolipídios. As folhas do rabanete estão mostrando carboidratos. E as peras, Proteínas. proteínas. Então, resposta correta, letra B. Certinho, galera?